Então nós vamos mergulhar no Velho Testamento e vamos ver o que aconteceu, exemplos de pessoas que não foram obedientes no Velho Testamento. Então nós vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 9, versículos 20 a 27. Vamos estar orando agora em nome de Jesus. Senhor Deus, nós entramos na Tua santa presença, Deus, colocando-nos como instrumentos, ó Pai, do Senhor, para ministrar essa palavra, Senhor, e que, ó Pai, esta palavra encontre agora, Senhor, corações abertos, sedentos, ó Pai, de compreender, Senhor, sobre este assunto de autoridade espiritual, no contexto da Tua palavra, Deus. Usa-nos segundo o Teu querer, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos ler esse texto de Gênesis 9, de 20 a 27. Diz assim: Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Caim, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos dois irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé prepararam a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que o seu filho caçula lhe havia feito, disse, até o 27. Maldito seja Canaã, escravo de escravos, será para os seus irmãos. Disse ainda, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas mãos de Sem, e seja Canaã seu escravo. Noé foi colocado como cabeça do mundo naquele tempo. Todo mundo conhece aqui a história de Noé, né? Noé preparou a arca segundo a direção de Deus e esperou, né? Quando a chuva veio, ele entrou com a sua família na arca, com os animais, e ele foi poupado da morte, né? Pelas águas. Então ele se tornou, Noé foi colocado como cabeça do mundo, quer dizer, ele se tornou o único patriarca, né, vivo na terra. Noé, mas depois que passou a chuva, que a arca, né, se assentou na terra, e ele saiu com a sua família, soltou os animais, Noé cometeu um erro, uma falha. Ele plantou uma vinha, bebeu e se embriagou. Mas Cão, um dos filhos dele, fracassou, não reconhecendo a dignidade da autoridade. O ser humano se deleita em ver defeitos na autoridade para poder se desembaraçar de todas as restrições. Cão não hesitou em sair contando a todos a falha do seu pai, revelando assim um espírito rebelde. Atitudes diferentes tiveram seus dois irmãos, que cobriram a nudez do seu pai, sem olhar para ele. Então aqui nós vemos um exemplo muito interessante. O que nós aprendemos aqui? Noé foi o escolhido de Deus. Noé era uma pessoa muito importante para Deus. De
toda a humanidade, Deus olhou para Noé e viu em Noé uma esperança de um recomeço. Então Noé era uma pessoa especial, mas ele era humano, e como todo ser humano é sujeito a errar. Não há nenhum ser humano perfeito que não erre. Às vezes há muitos líderes que querem passar uma imagem de que são infalíveis, de que são perfeitos, mas isso não existe. Todos nós estamos sujeitos à falha, e Noé falhou. Mas o importante desse texto não é destacar a falha de Noé, mas é destacar a atitude dos filhos de Noé em relação à falha do seu pai. E aí o texto nos inspira a entender que qual deve ser a nossa atitude mediante a falha de uma autoridade. Ela não deixa de ser uma autoridade porque ela falhou. Noé não deixou de ser uma autoridade porque ele falhou. Portanto, dos seus 3 filhos, um filho teve uma atitude irresponsável. Ele olhou o pai bêbado, achou engraçado, achou cômico e saiu falando para todo mundo: meu pai está bêbado na tenda. Saiu espalhando e não resolveu o problema. Não resolveu o problema. O ímpeto dele foi sair e fazer fofoca. Como nós podemos trazer para os dias de hoje, né? Às vezes a gente vê um problema, às vezes a gente vê um irmão falhando em alguma coisa, e qual é o nosso ímpeto? Sair fazendo fofoca, sair falando da vida dos outros, sair mostrando para as pessoas como aquela pessoa falhou. Já os outros 2 irmãos tiveram um ímpeto diferente. Eles eles souberam da situação, que o pai estava bêbado dentro da tenda, e eles pegaram um manto, entraram na tenda de costas. Olha o detalhe: de costas, repitam comigo, de costas. De costas, eles não poderiam ver a nudez. Eles não poderiam ver. Eles nem estavam interessados em ver a nudez. Eles estavam interessados em cobrir a nudez. Então eles entraram de costas, colocaram um manto sobre aquela nudez e naturalmente levaram o pai para casa, para a esposa, para tomar um banho, para tomar um café forte, para sair daquele estado que ele estava. Diz a Bíblia que nós lemos, que quando Noé voltou a si, passou o efeito, daquela bebida, e ele ficou sabendo o que tinha acontecido, ele amaldiçoou o filho Cão e toda a sua descendência. Ele disse que Cão seria escravo dos irmãos, e os filhos de Cão seriam escravos dos filhos de Sem e Jafé. Então uma maldição se assolou sobre a vida de Cão, porque ele foi imprudente ao lidar com a falha do pai. Isso, irmão, nos ensina que Deus, Ele observa tudo, entendeu? E que você, se por exemplo, se seu pai falhou com você em alguma coisa, ele não deixa de ser autoridade sobre a sua vida. Ele é uma autoridade sobre a sua vida. E se você errar com ele, com base nessa falha, não adianta. Para Deus não vai ser justificativo. Você não vai poder chegar diante de Deus: não, mas meu pai era um relapso, meu pai não cumpria com os compromissos dele, então eu não tinha que respeitar ele. Deus vai falar: sinto muito, é um princípio. Você desobedeceu, você desonrou a autoridade que estava sobre sua vida. Então, sinto muito, você vai sofrer as consequências. Então, por isso que eu gosto muito desse estudo, porque eu tenho exemplos práticos na minha vida, que à medida que eu for lembrando, eu vou falando para vocês de como vale a pena ser obediente às autoridades. Eu lembro que quando Isadora era bem novinha, acho que tinha uns 11, 12 anos, ela participou de uma reunião
do grupo que ela fazia parte lá na igreja, e quando eu fui buscá-la nessa reunião, ela começou a repetir o que ela tinha ouvido na reunião. E ela tinha ouvido na reunião pessoas falando mal do pastor dela. E o pastor dela era o pai dela. E ela ficou repetindo para mim as coisas que tinham falado e quase que concordando. E eu lembro que eu citei esse versículo para ela. Falei assim, ó, cuidado com a maldição de cão. Se você ficar repetindo essas coisas e concordando com essas coisas, a maldição de cão pode te pegar. Aí eu peguei, quando cheguei em casa, eu li o texto para ela. Você quer ser serva dos seus irmãos? Você quer servir a eles? Cuidado. Nós não devemos expor a nudez de ninguém. Nós não devemos fazer de tudo para guardar, porque as pessoas falham. Embora, se não me falha a memória, naquela época era assim uma certa perseguição, né? Que o pastor sofria e porque não fazia as coisas de acordo com a vontade daquele grupo, e aquele grupo se revoltava um pouco. Mas mesmo assim, e por incrível que pareça, não existe mais. Esse grupo acabou. Mas eu não me esqueço que eu exortei a minha filha, que tinha uns 12, 13 anos. Falei, olha, cuidado com a maldição de cão. Então, pais, quando você vê o seu filho, por exemplo, questionando a autoridade do professor, esse professor é um chato, eu não gosto dele, porque ele é isso, porque ele é aquilo, começa a praguejar com o professor. O professor é uma autoridade na vida do seu filho, na sala de aula. Então você deve sentar e conversar com ele, meu filho. Se ele está sendo injusto com você, você entrega isso para Deus. Deus é justo juiz, ele vai julgar todas as causas. E ele vai te dar vitória sobre essa perseguição, sobre esse problema. Mas não levante a sua voz para falar contra o professor. Porque se você assim fizer, você pode ficar debaixo da maldição de cão. Por isso que você vê muitas famílias onde alguns irmãos prosperam, outros não prosperam. Passa a vida inteira aquele irmão que depende de tudo, depende que as pessoas ajudem, depende de que as pessoas socorram. Não vai para frente de jeito nenhum. Aí às vezes você não entende por quê, mas porque é uma pessoa que ela foi insubmissa a uma autoridade. E ela está debaixo da maldição de cão. Então vai passar a vida toda assim. E assim foi na Bíblia. Então passou a vida toda sendo dependente da boa vontade dos irmãos. Então, a rebeldia de cão é um exemplo no Antigo Testamento sobre que não devemos cair nessa tentação de nos levantarmos contra uma autoridade, mesmo que essa autoridade venha cometer uma falha. Número 2, o traje de Arão e Midian. Números 12. Eu não vou ler o capítulo todo. Se vocês quiserem, quem estiver anotando, pode anotar e ler em casa, o capítulo número 12. Mas essa história é conhecida. Falar contra a autoridade representativa provoca a ira divina. Quando Adão e Miriam pecaram contra Moisés, pecaram contra Deus. A ira do Senhor foi acesa contra eles. Sempre que o homem entra em contato com a autoridade delegada por Deus, entra em contato com o próprio Deus, que se encontra nessa pessoa. Pecar contra a autoridade delegada é pecar contra Deus. Então, se tem uma pessoa a quem você deve respeito como autoridade, você precisa ver nela a pessoa de Deus. Deus vai usar ela para falar com você, mesmo que às vezes ela possa falar uma coisa que não seja muito agradável,
ou que você não concorde, você tem que respeitar ela como você respeita o próprio Deus. Então, a história de Adão e Miriam eram irmãos de Moisés. Em certa época, eles se indignaram. Por que Deus escolheu Moisés? Por que eles mesmos não foram escolhidos para serem boca de Deus aqui na terra? Por que era Moisés? Por que Moisés é que tinha que ser o libertador? Por que não eles? Né? Afinal de contas, Moisés errou. Quando Moisés errou? Quando ele se casou com uma mulher que não era hebreia, era de outra nação. Mas não importa, Deus escolheu Moisés. Mas quando Arão e Miriam começaram a fazer intrigas, fazer comentários nos bastidores a respeito de por que Deus escolheu Moisés, eles começaram a questionar a escolha de Deus. Eles começaram a questionar a autoridade de Deus. E aí, todo mundo conhece a história, o que aconteceu com Miriam. Miriam ficou leprosa, né? E mais para frente nós vamos ver outras coisas que aconteceram na vida de Arão, na vida de Miriam, que mostraram que a ira de Deus se irou contra Miriam a ponto dela ficar leprosa. E ela só foi curada. Vocês sabem por que Miriam foi curada? Quem sabe que me diga. Por que Miriam foi curada? Porque Moisés intercedeu por ela. Você vê, mesmo ele tendo sido questionado, criticado pelos irmãos, o coração do intercessor, né, falou mais alto. Ele pediu a Deus a favor da irmã. Quantos de nós, às vezes, somos criticados, caluniados, questionados, e não temos esse coração de intercessor, né? Moisés poderia ter as falhas que ele tinha, mas ele tinha o coração de intercessor, a ponto que ele pediu a Deus: Senhor, cura minha irmã. Ela não sabe o que ela está falando, né? Perdoa ela. E Deus ouviu a oração. Obrigado. Deus ouviu a oração de Moisés e curou Miriam. A autoridade é opção divina, não é mérito humano. A autoridade espiritual não é algo que se obtém através de esforços. É concedida por Deus e quem quer que Ele escolha. Qualquer que falasse contra Moisés, falava contra o escolhido de Deus. Não desprezemos jamais os vasos escolhidos por Deus. Então nós precisamos entender que as pessoas que são levantadas para fazer a obra de Deus, por mais imperfeitas que elas possam ser, elas foram levantadas por Deus, porque se Deus quiser uma pessoa se levantar e não for da vontade de Deus, Ele fulmina aquela pessoa morre. Mas se ela está viva, e se ela está fazendo a obra de Deus, é porque Deus está permitindo. Então, se Deus está permitindo, quem somos nós para questionarmos a vontade de Deus? Nós não podemos questionar a vontade de Deus. A autoridade é opção divina, não é mérito humano, né? A gente pensa que somos nós, mas não somos nós, é Deus. Nenhuma pessoa fica numa posição de autoridade aqui na terra se não for com a permissão de Deus, mesmo que seja uma autoridade ruim, uma autoridade opressora, uma autoridade que faz coisas erradas. Se ela está ali ainda, é porque o povo precisa aprender alguma coisa. Se ela está ali ainda, é porque Deus está permitindo. Então isso não dá direito para você, nem para mim, questionar. Por que essa pessoa está fazendo isso? Essa pessoa tem esse defeito. Ela não podia estar ali, ela não podia estar à frente daquela classe da escola bíblica, ela não podia estar à frente no trabalho, ela não podia ser um pai. Não, nós não podemos fazer isso. Nós devemos ter temor e tremor
ao falar sobre a autoridade. Eu louvo a Deus porque eu tive uma criação onde meu pai sempre nos ensinou que nós não devemos levantar a voz para falar de uma autoridade, para questionar uma autoridade, porque isso não é agradável a Deus. A rebeldia se manifestou na lepra. Miriam teve de ficar detida 7 dias fora do arraial. Com isso, a viagem ficou atrasada. Lembre, eles tinham saído do Egito, estavam caminhando no deserto para ir para a terra prometida. De repente, quando Miriam questiona, quando Miriam não aceita, Deus manda lepra, Abraão pede, intercede por ela, mas nesse período ela teve que se afastar do arraial, se afastar do lugar onde estavam as pessoas por causa da lepra. Então, aquele grande grupo que estava andando teve que parar e ficar 7 dias parado. Então, houve um atraso na caminhada deles. Sempre que há rebeldia e ofensa entre nós, perdemos o contato com Deus e a tenda terrena permanece irremovível. A coluna da nuvem divina não descerá até que aquelas palavras ofensivas tenham sido esclarecidas. O que quer dizer com isso aqui, irmãos? Quando a igreja se permite, em algumas situações, alguns irmãos se levantarem contra as autoridades, a igreja paralisa, ela para de crescer, né? Até que se resolva a questão, até que se haja perdão, que se haja essa compreensão que eu estou falando, que se a pessoa está ali, é a vontade permissiva de Deus, que eu acho que a única coisa que você pode se perguntar é: o que eu tenho para aprender com isso? O que eu posso aprender com essa história? E nunca se levantar contra ninguém. Além da autoridade direta, seja submisso à autoridade representativa. Aquele que é verdadeiramente obediente descobrirá que a autoridade de Deus se encontra em todas as circunstâncias. Deus perguntou: como, pois, não temestes falar contra teu servo? É preciso prestar atenção especial sempre que palavras injuriosas forem enunciadas. Tais palavras não devem ser pronunciadas levianamente. A injúria é prova de que há um espírito rebelde dentro da pessoa. Então, além da autoridade direta, seja submisso à autoridade representativa. O que quer dizer isso? Se você, por exemplo, você está no trânsito, aí tem um guarda que pede para você parar. Ali, o guarda, ele representa uma autoridade representativa. Ele representa o controle do trânsito ali. Se você é aquela pessoa que fala: não vou parar não, quem é esse cara? Esse cara é bobo, esse aqui ele está se achando, só que está com esse uniforme, está se achando. Aí vai em frente. Aí, com essa atitude, você está demonstrando o quê? Um instinto de rebeldia. Você não consegue se submeter. Se o guarda pedir para você parar, você deve parar. Porque ali é uma autoridade representativa. Não é o próprio Deus que está ali, mas é alguém que representa a figura de Deus. Que Deus é a nossa autoridade maior. É a Deus que nós devemos, uma submissão total. Somente a Deus uma submissão total. Mas a uma autoridade representativa nós também devemos sujeição, submissão. Então, como eu falei, se você está num lugar, se tem uma pessoa que é uma autoridade e te pede alguma coisa, você deve ser obediente,
Terceiro ponto, a rebeldia de Corá, Datã e Abirão. Número 16. Esses textos que eu estou falando, seria muito bom se a gente tivesse tempo de ler todo o texto aqui, mas não há condições de fazer isso. Vocês devem ler em casa. Então, número 16, capítulo todo de número 16. Exemplo de rebeldia coletiva. Isso aí é uma coisa seríssima que nós temos que ter muito cuidado. Às vezes você está fazendo parte de um grupo e uma pessoa se levanta com uma atitude rebelde e você meio que se deixa levar para aquele grupo e você fala amém para tudo que o grupo está falando e você não sabe que de repente você está participando de uma rebeldia coletiva. Você está participando de uma coisa que todo mundo está ali, um influenciando o outro para se levantar contra uma autoridade representativa de Deus. Corá e seus companheiros pertenciam aos levitas, portanto, representavam os espirituais. Todos estes, junto com 250 líderes, resolveram se rebelar contra Moisés e Arão. Então você imagina, 250 líderes. Quer dizer, não é pouca gente não, né? Bastante gente. E mais alguns companheiros das tribos dos levitas. Lembra que o levita é aqueles que trabalhavam na casa do Senhor, né? Então, todos esses se somaram, quer dizer, naturalmente começou com um, passou para o outro, daqui a pouco tinha um grupo inteiro falando mal de Moisés. Por que é ele? Por que ele é líder? Não serve, ele não é bom o suficiente. Por que não é Arão? Por que Arão não foi colocado como líder? Botaram Moisés? Talvez tenham sido bastante honestos no que disseram, mas faltaram em ver a autoridade do Senhor. Quer dizer, a falta do rebelde é entender que aquela autoridade está ali porque Deus assim permitiu, né? Mesmo sendo acusado, Moisés não se zangou, nem perdeu o controle de si mesmo. Simplesmente se prostrou diante do Senhor, considerando que a autoridade pertencia ao Senhor. Ele não usou nenhuma autoridade, nem fez nada ele mesmo. Ele enfrentou o espírito do erro com o espírito de justiça. Então a gente aprende muito com Moisés, né? Que ele, como autoridade, poderia se levantar contra aquele povo, poderia fazer muitas coisas maldosas e ruins contra aquelas pessoas que estavam ali, mas ele simplesmente entregou a sua causa para Deus, que é, né, a autoridade maior. O povo pensava que estava se apoiando, se opondo a Moisés e Arão. Não tinha intenção de se rebelar contra Deus, desejavam servi-lo. Isso é uma coisa interessante. O rebelde dentro da igreja muitas vezes acha que está se levantando contra as lideranças, mas que não está se levantando contra Deus. Acha que há uma boa intenção nisso, mas não é. Biblicamente, quando você se levanta contra uma autoridade, você está se levantando contra o próprio Deus. Então, aqui fala que o povo pensava que estava se opondo a Moisés, não tinha intenção de se rebelar contra Deus, porque eles desejavam servir a Deus. Mas Deus e a sua autoridade delegada são inseparáveis. Você não pode separar a pessoa de Deus da pessoa da autoridade. É uma coisa só. Mas Deus e sua autoridade delegada são inseparáveis. Não é possível manter uma atitude para com Deus e outra para com Moisés e Arão. Se eles se submetessem à autoridade de Moisés e Arão, estariam sujeitos a Deus.
Os versos 13 e 14 mostram a rebeldia de Datã e Abirão. Como consequência de sua murmuração contra Moisés, não entraram na terra prometida. Todo mundo sabe da história que Deus eliminou a rebeldia do seu povo. No verso 21 desse capítulo que nós falamos, 12 de Números, no verso 21, Deus dá a sentença: e os consumirei em um só momento. Deus iria extirpar a rebeldia do meio do seu povo. Mas Moisés e Arão intercederam pelo povo e Deus atendeu as orações deles, mas julgou Coré e seu grupo. Nos versos 32 e 33, vemos as consequências da rebeldia, pois Coré, Datã e Abirão e todos os seus bens foram engolidos pela terra. Um dos motivos porque a igreja não prevalece é a presença de rebeldia. Então, como foi forte. Em certo momento, no lugar onde Datã e Abirão com seu grupo estavam, houve uma rachadura no chão, a terra se abriu e eles foram engolidos pela terra. Então, naquele momento, Deus agiu com força e justiça e arrancou os rebeldes. Porque, dependendo da situação, na outra situação, Deus jogou a lepra, perdoou, humilhando, aprendeu a lição. Mas ali, nessa situação, nessa rebeldia coletiva, Deus entendeu que deveria ser mais enérgico em arrancar, para limpar o povo daquele sentimento de rebeldia. E às vezes acontece isso nos nossos tempos. Às vezes certas situações acontecem que Deus arranca mesmo. É uma cirurgia para fazer uma limpeza, para todo espírito de rebeldia ser arrancado do meio do povo de Deus. Então, um dos motivos porque a igreja não prevalece é a presença da rebeldia. Uma igreja cheia de rebeldes, ela não vai para lugar nenhum, ela fica andando em círculos, que nem o povo judeu, o povo hebreu, ficou andando no deserto e não saía dali, não conseguia chegar na terra prometida, porque ela era cheia de grupos rebeldes. Mas nós profetizamos que esse tempo, nessa igreja passou. Todo rebelde foi arrancado. E agora nós começamos um novo tempo. Um tempo de avivamento, um tempo de crescimento, porque a igreja que tem rebeldes, a igreja não cresce. A igreja para. Mas nós profetizamos que a Igreja Batista Getsemane da Aroeira está vivendo um novo tempo e que Deus já extirpou toda a rebeldia do meio do povo dele. Ele está levantando um novo tempo para a igreja. Amém, né, irmãos? Os obedientes seguem a fé e não a razão. Ninguém que segue a razão pode andar pelo caminho espiritual, porque está além e acima do raciocínio humano. Só o fiel pode desfrutar da abundância espiritual. Aquele que pela fé aceita a coluna de nuvem e de fogo e a liderança de autoridade delegada por Deus, como representada por Moisés, né? Então, os obedientes seguem a fé e não a razão. Esse aqui é um exemplo que as coisas, às vezes, no mundo espiritual, né, na vida da igreja, na nossa própria vida também, nem sempre seguem a coisa lógica. Você imagina o povo que andou no deserto e que de dia tinha a nuvem, né, que cobria eles da força do sol, né, e à noite tinha o fogo que clareava, né? Isso é uma coisa sobrenatural. Eles viviam no sobrenatural.
né? Se fosse pensar de uma maneira lógica, não haveria resposta para isso. E assim também deve ser nossa vida. Nós devemos viver no sobrenatural, né? Você abre a sua despensa, não tem nada hoje, mas você crê que amanhã Deus proverá. Deus vai abrir uma porta e a despensa vai ficar cheia. Isso é viver no sobrenatural. Porque quem vive no natural, na razão, olha para aquela despensa vazia e vai murmurar: cadê Deus? Né? Cadê Deus na minha vida? Por que as coisas para mim não dão certo? Por que eu passo por essa necessidade, por esse sufoco? Isso é viver na razão, na lógica. Mas o crente não vive na razão. O crente vive no sobrenatural, no espiritual. Ele olha para a dificuldade, mas ele já vê a resposta. Amém. Pela fé. A rebeldia, ela é contagiosa. Isso é um perigo. Então vamos prestar atenção então nesse trecho aqui. Há 2 exemplos de rebeldia em Números 16. Do verso 1 ao 40, os líderes se rebelaram. Do verso 41 ao 50, toda a congregação se rebelou. Então, 2 aspectos aqui, ó. Um foram os líderes e outro toda a congregação. O espírito de rebeldia é muito contagioso. Quando toda a congregação se reuniu contra Moisés e Arão, a glória do Senhor apareceu. Isto foi prova de que a autoridade pertencia a Deus e apresentou para executar o juízo. Deus ignorou a murmuração do povo várias vezes, mas não permitiu que resistissem à sua autoridade. Muitos pecados Deus pode suportar e ignorar, mas a rebeldia é o princípio da morte, o princípio de Satanás. Isso nos faz lembrar o que falamos semana passada, né? Que o princípio da rebeldia é um princípio satânico, porque Satanás no céu era Lúcifer, anjo de luz, e ele questionou a autoridade de Deus, ele queria ser tal como Deus, e ele foi expulso dos céus, e junto com ele foi, acho que 2/3 dos anjos foram com ele, porque Deus falou: você quer ser líder? Então vai ter o seu reino. Aqui no meu reino só tem lugar para um líder, que sou eu. Você quer ter seu líder? Então você vá para outro lugar. Aqui não tem lugar para você não. Deus agiu com energia, né? E nós como servos de Deus temos que ter cuidado nos lugares que a gente frequenta, as coisas que a gente ouve. Se você está num lugar e você começa a ouvir coisas negativas a respeito de uma autoridade, um conselho que eu te dou: sai de perto. Sai de perto. Sai de perto, porque se você ficar muito tempo ali, vai ficar aquela coisa na sua mente, no seu ouvido, e você vai ser tentado a participar de uma rebeldia coletiva. E você participando dessa rebeldia coletiva, você pode se tornar o quê? Engolido pela terra, como o povo foi engolido, porque era um participante da rebeldia coletiva. Cuidado então, irmãos. O conhecimento que Davi tinha da autoridade. Agora eu vou pedir a ajuda de vocês. Quem pode abrir para a gente em 1 Samuel 24, de 4 a 6? Outra pessoa, quem pode abrir esse texto? O pastor vai abrir? 1 Samuel 24, versículos 4 a 6. Quem é a outra pessoa que pode abrir 1 Samuel 26, de 9 a 11? De 9 a 11 não, é 9 e 11. Cristina pode abrir esse? 1 Samuel 26, versículos 9 e 11. E qual a pessoa que pode abrir 1 Samuel 1, 14? Pastor Pierre, pode abrir? 1 Samuel, capítulo 1, verso 14. Então eu vou pedir para cada um fazer a leitura, ó, o conhecimento que Davi tinha da autoridade.
Qual é o primeiro? É 1 Samuel 24, versos 4 a 6. Então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos. Far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi mansamente, cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos homens: o Senhor me guarde do que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor. E estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E com estas palavras, Davi converteu os seus homens a não lhe permitir que se levantasse contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por trás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor! E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Amém. Amém. O texto 1 Samuel 26, 9 e 11. E disse Davi a Abisai: nenhum dano me faças, porque quem estendeu a mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? O 11. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha d'água e vamos. Amém. Em 1 Samuel 1, 14. Eu vou ler o segundo porque está dentro do contexto. Ah, tá. E Davi lhe disse: como não temeste tu estender a mão para matares ao ungido do Senhor? Esse é o... Segundo Samuel 1,14, que é o primeiro, Ah, tá. assim, ó. E disse-lhe: até quando estarás embriagada? Apartai de ti o teu vinho. Ah, esse é o 14. É do 1 Samuel. 1 Samuel 1, 14. Isso. Ah, tá. Bom, esses textos mostram uma história muito forte. Houve uma emboscada, Saul estava dentro de uma caverna e Davi também entrou nessa caverna. Davi teve toda a oportunidade, se ele quisesse, de até matar Saul. Saul dormindo. Mas havia um temor e uma compreensão de Davi sobre o significado da autoridade de Saul, que tinha sido rei, o primeiro rei de Israel. E ele entendeu que ele não podia se levantar contra essa autoridade, porque se ele se levantasse contra essa autoridade, ele estaria se levantando contra o seu Deus. E ele chegou a cortar uma parte da roupa de Davi. Creio eu que a intenção dele era para que Saul soubesse que ele tinha passado por ali, que alguém tinha passado por ali. Mas mesmo quando ele cortou, o coração dele ficou aflito. Mesmo quando ele cortou um pedaço da roupa, ele se incomodou com esse gesto dele, porque ele sabia que isso tinha uma origem no seu sentimento que ele tinha, porque Saul perseguia ele. Mas ele virou para os seus discípulos, para os seus seguidores, para os seus soldados e falou: olha, nós não podemos nos levantar contra uma autoridade instituída por Deus, porque Deus não se agrada disso. Então, Davi nos deixa uma lição. Por mais que a gente olhe para a história de Davi e veja muitas falhas, Davi foi um homem que ele foi conhecido como amigo de Deus, mas também foi um homem conhecido como
tendo a mão cheia de sangue, porque ele travou muitas batalhas, ele matou muitas pessoas em guerra, então ele tinha muito sangue na mão. Mas ele também foi conhecido como amigo de Deus. Por quê? Porque mesmo tendo errado tanto, ele tinha um coração que ele sabia o que era certo e o que era errado. Ele sabia o que agradava a Deus e o que não agradava a Deus. Então, nós aprendemos aqui que o conhecimento que Davi reconhecia a autoridade. Nós devemos nos inspirar na vida de Davi para sabermos que mesmo muitas vezes uma pessoa que se levanta contra nós, se torna nosso inimigo, mas que ela possa estar perto de nós, que nós não devemos usar a nossa própria força para nos levantar contra ela. Nós devemos entregar a nossa causa para Deus e deixar que Deus vai agir. No tempo dele, ele sempre age. A justiça de Deus, ela é uma coisa muito forte. Deus é justo e ele aplica a sua justiça. Agora, quando nós queremos agir com a nossa própria força, nós podemos cair no erro de quê? De desagradar o nosso Deus e perdermos nosso relacionamento com Deus, não é isso? A obediência é mais importante do que o trabalho. Nós falamos sobre isso semana passada, vamos reforçar aqui de novo. Davi não se atreveu a matar Saul com sua própria mão, com as suas próprias mãos, a fim de executar o plano e a vontade de Deus. O que quer dizer isso? Porque Saul iria passar, depois que Saul passasse, Davi iria assumir o reino, como rei, né? Davi ia se tornar uma autoridade depois que Saul morresse. Então, se naquela hora ali, naquela caverna, Davi matasse Saul, ele poderia estar antecipando esse tempo. Que aí, bom, eu estou fazendo isso porque ele morre logo, eu assumo logo o reino, né, o reinado, e a vontade de Deus vai se prevalecer. Mas não é assim. Ele entendeu que ele não precisava se meter nisso, que isso estava no controle de Deus, que no tempo de Deus as coisas iriam acontecer. Mesmo na ocasião em que cortou um pedaço da capa de Saul, o seu coração o acusou. Hoje, não deveríamos simplesmente condenar o homicídio, inclusive uma ação menor como a de cortar um pedaço da capa de outrem com uma faquinha, deveria ser condenada, pois também é rebeldia. Davi reconhecia a unção que havia sobre Saul e sabia que ele era o ungido do Senhor. Davi chamava Saul de meu Senhor, ou ungido do Senhor, conforme nós vimos no texto anterior. Depois que tudo passou, que Saul acordou e que saiu com seu povo, Davi saiu atrás, se ajoelhou e se prostrou e reconheceu a autoridade de Saul. Davi preferiu fugir para salvar a vida a estender a mão para matar Saul. Saul desobedeceu a ordem divina, foi rejeitado por Deus. Isto, entretanto, era coisa entre Saul e Deus. Responsabilidade de Davi diante de Deus, era para sujeitar-se ao ungido do Senhor. O que quer dizer isso? Que Saul errou, ele errou, mas isso é um problema dele com Deus. Muitas vezes você faz parte de um grupo que tem um líder, e o líder erra, mas pode ter certeza, Deus está vendo, e isso é um problema entre o líder e Deus, que Deus, no tempo certo, vai entrar de correção na vida desse líder.
Mas isso não é um problema seu. Como nesse caso, não era um problema de Davi. Davi não tinha nada a ver com o erro de Saul. E o erro de Saul não poderia ser uma justificativa para Davi cometer um erro ainda maior, que é se levantar contra um ungido de Deus. Os irmãos estão conseguindo entender? Amém? Amém. É um assunto difícil, complicado, complexo de se entender, principalmente quando você se aplica aos dias de hoje, nos grupos que você faz parte, na sua casa, na sua família. Às vezes, por exemplo, você tem um esposo que é autoridade na casa, mas ele erra. Aí marcou o pastor: eu vou me submeter a esse homem que faz tanta besteira, que erra tanto. Olha, eu não sei como, você ora, não se levanta contra, entendeu? Entrega para Deus e não tenta com a sua própria força se levantar ou maltratar, né, essa pessoa, tomando como base que ela erra. Se ela erra, se um homem de Deus erra, principalmente se ele é homem de Deus, né? Se ele erra na sua autoridade em casa, ele vai dar contas a Deus, a mais ninguém, a Deus. E Deus está vendo, e Deus aplica a sua justiça. Pode ter certeza disso. Davi sustentou a autoridade de Deus. Em 1 Samuel 13 e 1 Samuel 11, que é também 2 capítulos que eu aconselho que vocês leiam, Saul comete suicídio com a ajuda de um jovem amalequita. O jovem veio a Davi querendo uma recompensa por ter matado Saul, mas Davi imediatamente ordenou que o jovem fosse morto. Aí você viu como é que são as coisas, né? O jovem ajudou na morte de Saul e depois quis tirar vantagem disso. Mal ele sabia que para Davi era uma ofensa gravíssima qualquer pessoa participar da morte do rei Saul. E quando Davi soube disso, não hesitou em estabelecer o decreto de morte para essa pessoa. Deus chamou Davi de homem segundo o seu próprio coração, porque Deus sustentou a autoridade divina. Temos de arrancar toda raiz de rebeldia em nós. É absolutamente essencial que sejamos sujeitos à autoridade antes de exercermos autoridade. Se você tem um sonho na sua vida de ser uma autoridade, principalmente na questão do reino de Deus, na obra de Deus, você antes de tudo precisa aprender a se submeter a uma autoridade. Então você deve fazer uma autoanálise no dia a dia, nas pequenas coisas. Você é uma pessoa que tem facilidade de se submeter às autoridades na vida que você vive? Vamos dar exemplos simples, como o que eu dei. Você está no trânsito, está lá dirigindo, tem um guarda na frente, e o guarda pede para você parar. Você é daquele que para ou você é daquele que acelera mais e vai embora? Se você é daquele que acelera mais e vai embora, cuidado, pode haver um espírito de rebeldia dentro de você. Pequenininho, mas existe. Se você é um estudante, tem um professor na sala de aula e que fala, vamos guardar agora os celulares, não quero ninguém com o celular ligado. Aí você é daquele que bota o celular no silencioso, modo avião, mas não desliga. Não, porque eu tenho que estar com o celular ligado, porque alguém pode ligar, eu tenho que saber. Isso é uma raizinha de rebeldia. Você tem dificuldade de se submeter. Se você é filho e seu pai ou sua mãe te dão um conselho, gente, eu estou dando exemplos assim bem simples, bem básicos, para
para vocês entenderem como que o espírito de rebeldia, ele pode estar dentro de você de uma maneira tão sutil que você nem percebe, mas ele está ali e ele precisa ser arrancado. Então o filho, por exemplo, sai de casa e o pai ou a mãe fala, olha, leva o casaco, porque tudo indica que vai esfriar. E você é aquele filho que fala assim, ele só está por fora, está mó sol, não vai esfriar nada. Não leva em conta a experiência do pai, a experiência da mãe. Não leva o casaco, vai passar frio. Porque o pai e a mãe falaram baseado na experiência que eles têm. Mas o filho tem um espírito sutil de rebeldia dentro dele. Que tudo para ele questiona, ele não acredita, ele não aceita. Isso é uma sementezinha pequenininha de rebeldia, que vai crescendo, vai crescendo. Aí essa pessoa que tem essa tendência para a rebeldia, ela é um prato feito dentro da igreja quando ela está num grupo e alguém começa a se levantar e falar, pastor, hoje veio com a blusa rosa. Não é crente não, né? Blusinha rosa, não é de Deus não. Aí daqui a pouquinho fala para o outro, é verdade, né? Ele não devia usar rosa, né? Rosa é coisa de mulher, né? Não, eu acho que esse pastor aí não é de Deus não. Ele está no lugar errado. Vamos arrancar ele? Vamos tirar ele? Não, aqui só pode ter pastor que usa blusa preta. Preta é coisa de homem de Deus. Então, pronto, é assim que começa. Vocês estão rindo? Mas é assim que começa. Começa a mufar uma coisinha. Aí está ali aquelezinho que tem dificuldade de aceitar um conselho simples, ou de se submeter a um sinal de trânsito. Está indo, aí está lá o sinal vermelho, ele passa no sinal vermelho. Espírito de rebeldia. Pequenininho, mas pode crescer. Pode crescer. Então nós temos que prestar atenção nas coisas pequenas, porque essas coisas pequenas, elas podem se tornar grandes. E quando elas se tornam grandes, nós vimos aqui nessa manhã as coisas grandes e terríveis que aconteceram com o povo de Deus, que se envolveu com a rebeldia coletiva, com a rebeldia na liderança, né? Que foram, um caiu leproso, outros caíram, foram engolidos pela terra. Então, se nós formos trazer isso para a realidade de hoje, muitas pessoas estão passando aperto na sua vida porque andaram em espírito de rebeldia. Mas nós, mais uma vez, repreendemos na autoridade, no nome de Jesus, toda rebeldia seja arrancada das nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé e vamos repetir comigo essa oração. Eu vou orar e vocês vão repetir, tá bom? Nós estamos terminando o estudo desta manhã, em nome de Jesus.